Gente, vamos falar do São Paulo? São Paulo e Primavera, a gente viu aí, né? 7ª rodada do Paulistão, sábado, 8h30 da noite, no Morumbis, transmissão Cazé TV, Record e HBO Max. Ô, Gabriel, as coisas estão melhores pelos lados do tricolor, hein? Confirmando a boa fase. Agora a nossa piada. Tem uma preocupação com o Luciano, né? Que teve uma sobrecarga muscular, então deve ficar fora desse jogo. No último jogo, o Crespo já deu uma mesclada, mas durante a partida entraram os jogadores. Isso fez toda a diferença, né? Quando o Marcos Antônio entrou, quando o Luciano entrou, quando o Lucas entrou, o time já teve uma outra dinâmica. O que dá pra gente pensar para esse jogo do fim de semana? Hashtag empolgou. Empolgou. O pessoal está bastante empolgado com o São Paulo. O Luciano, até uma novidade em relação ao caso dele, isso foi divulgado porque ele estava mancando em campo. Ele foi a campo, estava mancando e por isso, então, devia uma explicação no São Paulo. Mas esse método, né, a sobrecarga muscular, não é algo inédito na atual temporada. Tiveram, enfim, 2 jogadores, né, em casos que não foram divulgados, não vieram a público por parte do São Paulo. Existe sim uma expectativa de que o Luciano esteja em campo esse sábado contra o Primavera, 22 mil ingressos vendidos, né? O Hernan Crespo falou que o sonho dele é ter casa cheia de novo para esse jogo, ainda vai assim, mobilizando o torcedor, e aí talvez fique na casa ali de 40 mil, né? Tem aquela forçada agora também para tentar vender mais ingressos, aquela campanha virtual, mas é um jogo importante para o São Paulo que ainda não está assim, totalmente estável. Vem de 2 vitórias, vem de um empate que jogou bem também contra o Santos, tinha capacidade de vencer, é um jogo bastante equilibrado, mas ainda precisa provar certos pontos e principalmente precisa provar que tem variação entre os 11 iniciais. Quando não joga o Marcos Antônio, como foi na Vila Belmiro, é um time que sofre muito. O Marcos Antônio entrou aí, assim, mudou a cara do jogo, assim como o Lucas também, que entrou muito bem, porque ele joga entre a zaga e ele consegue criar, né? Assim, quando você não tem o Marcos Antônio, aí já é um ponto que foi o jogo contra a Portuguesa, foi o ponto do jogo também, né? Entrou o Pedro Ferreira, ele teve uma capacidade criativa, ele pode vir a ser esse plano B, ainda é algo que está sendo pensado pelo São Paulo, mas é um jogo que tende a ter ali uma peça ou outra alternativa no São Paulo para tentar, então, dar chance e espaço para quem está jogando menos. PVC, é para dar espaço para quem está jogando menos, porque o São Paulo não está garantido, né? Apesar da boa fase, a situação do Campeonato Paulista não é de toda boa, né? 3 jogos. Mas está 2 pontos atrás da zona de classificação. A gente pode até ver a tabela do Campeonato Paulista. A lógica é classificar e ganhar do Primavera e da Ponte. O jogo do Primavera não é um jogo simples. O Primavera perdeu. Eu achava no começo do campeonato que o Primavera é o time que tem o Deco como sócio. O Deco hoje não é parte da sociedade porque ele é diretor do Barcelona, mas é um clube que tem uma trajetória para ter sucesso. Eu tinha, na minha convicção ali no começo do campeonato, que o Primavera ia classificar, ficou difícil, porque ele perdeu a Portuguesa de virada. O jogo da Portuguesa era o jogo que ia classificar o Primavera. O Primavera ganha da Portuguesa, estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo, tomou a virada 2-1, a Portuguesa está classificando e o Primavera está eliminado. E jogando no Morumbi contra o São Paulo, a lógica é o São Paulo ganhar o jogo e o Primavera ficar para trás, pode ser eliminado nessa rodada até, embora não seja mais provável terminar a decisão lá na última rodada. Mas é um jogo difícil, não é um jogo simples. Se não cuidar, complica contra o Primavera como complicou contra a Portuguesa. Então tem que ter um time mesclado, cuidado, para cuidar do brasileiro também. O São Paulo tem 4 pontos, o São Paulo está na briga pela liderança do brasileiro, só o Bragantino tem 6 pontos. Essa coisa ficou complicada, né? De você ficar medindo. Não, eu tenho que ganhar aqui no estadual, mas se eu não ganhar, eu posso classificar na última rodada, mas eu tenho que ganhar no brasileiro, porque esses pontos do brasileiro vão fazer falta lá na frente. Afinal de contas, faltam 41 pontos, né? Sim. Não é? Essa conta aí continua valendo para o Crespo ou já passou dessa fase? Gabriel? Ele foi duramente criticado, tomou uma chamada para essa aspa aí, o Hernan Crespo, né? Eu acho que logo ainda é uma briga... O chefe novo chegou, já deu logo... 2 chefes novos. Ordem no recinto, né? Ordem no recinto do Mr. Miyagi, Sr. Miyagi no São Paulo. Mas é algo realmente que é um ajuste a ser feito, correção de rota, né? Nas palavras dele. Agora, não é que ganhou do Santos e do Flamengo que tá tudo resolvido, né? Que virou um timaço e vai brigar ali para ser campeão brasileiro, né? Calma também, muita calma nessa hora. Mas acho que tem uma evolução em campo muito interessante também, Luísa, né? Então é um time que volta a ter competição, volta a ter ali 1 contra 1,
os meias box-to-box, né? Ficou batente. Que é isso? Mas assim, falando sério, volta a ter um jogo mais forte o São Paulo, né? E isso dá mais confiança pro torcedor. Torcedor que não está confiante é o do Santos. Tem um jogo fundamental contra o Noroeste no fim de semana, né? Precisa de uma vitória de qualquer jeito para não ficar dependendo de um confronto direto na última rodada contra o Velo Clube. Tá ali, é o último time fora da zona do rebaixamento. Esse jogo que é fora de casa, com transmissão TNT e HBO Max, 4 da tarde no domingo. Então, os santistas já fiquem de olho. É uma temporada que começa muito difícil, porque o Santos está sem vencer há 7 partidas. Só tem uma vitória até agora, que foi logo na estreia da temporada. E agora, além dessa pressão toda, PVC, com o Vojvoda sendo muito questionado, com todos esses problemas, fica na expectativa do retorno do Neymar, se é que o Neymar vai resolver a situação do Santos, né? Não, o Neymar deve viajar, deve ir para Bauru, não é uma... Eu já escrevi que ele deve ir para Bauru, a informação que eu tenho é que ele vai para Bauru. Não dá para bater o martelo e dizer vai de todo jeito, mas ele deve ir para Bauru. Não dá para ter certeza se ele começa jogando e joga 45, se ele entra nos 45 finais. Mais provável que entre no decorrer do jogo e fique no banco. Mas, de novo, depois de 2 meses e 6 dias, ele vai para um jogo que tem que ganhar fora de casa para tirar o Santos do rebaixamento. Eu vi a aspa do Gabigol, é final de Copa do Mundo, ele falou. Que loucura, né? Não, porque olha só, o Velo Clube joga contra o Bragantino em Rio Claro. Se o Santos perde ou empata com o Noroeste e se o Velo ganha do Bragantino, o Bragantino é favorito contra o Velo, mesmo em Rio Claro. Mas se o Velo ganha do Bragantino e o Santos empata com o Noroeste, o Santos vai para a última rodada, na zona de rebaixamento, tem que ganhar do Velo Clube na Vila Belmiro para escapar do rebaixamento. Sim. Então tem que ganhar no Noroeste. E às vezes, se a gente olhar a tabela lá, olha o Velo Clube. O Velo Clube tem 2 pontos a menos em relação ao Santos. Tem 4 pontos e são 2 times que estão na zona, né? O Velo Clube e a Ponte. Olha só, se o Santos empata com o Noroeste e o Velo ganha do Bragantino, o Velo fica na frente do Santos pelo número de vitórias. Então aí o Velo joga na última rodada pelo empate na Vila para se manter na primeira divisão e o Santos cair. É uma doideira. Não, é um cenário complicadíssimo. E o Santos tem que evitar outra coisa, que é mais doideira ainda. Isso porque o Velo ainda tá pegando o Bragantino agora, né? Eu acho que o Bragantino é favorito contra o Velo, mas eu estou só levando em conta que pode acontecer. Tá super bem. Pode acontecer, é um risco do Santos. O Santos em 2022 e 2023 chegou na última rodada correndo o risco de rebaixamento. Em 24 ele foi vice-campeão, em 2025 ele foi semifinalista contra o Corinthians, em 2026 ele pode chegar na última rodada com um risco de rebaixamento pela 3ª vez em 5 anos. É uma loucura, né? Um cenário assim impensável para o torcedor santista. Agora, pensando no retorno do Neymar, Gabriel, o Neymar não joga desde o fim do ano passado, está recuperado da cirurgia, já tinha voltado a treinar, até poderia ter ido para o último jogo, mas o Santos adota muita cautela com o Neymar por todo o histórico que ele tem. Nesse jogo, acha que ele pode já contribuir, assim, num primeiro jogo de temporada, depois de uma cirurgia, um tempo fora? Será que o Santos dá para botar as fichas do Neymar para pensar em algo melhor? Ele impacta no aspecto emocional e dentro de campo também, caso ele consiga jogar segundo tempo, 20, 30 minutos, ele já é um jogador que faz diferença. Agora o Santos tem que ganhar no meio de campo. É assim, virou o pilar do jogo contra o São Paulo. O João Schmidt com o Gabriel Menino, que não é exatamente esse cara marcador, e aí entrou o Zé Rafael também no jogo na Vila Belmiro, não dá certo para o Santos. Então tem que ser uma solução achada pelo Juan Pablo Vojvoda, que não tem o William Arão, né? Então ainda é uma baixa importante para o Santos. Esse meio de campo tem que ganhar o time do Santos para aí sim poder fazer uma boa partida. Acho que o Neymar ele impacta muito no aspecto emocional e caso consiga jogar, ele com 2, 3 toques pode fazer a diferença, como fez ano passado também na briga final, né? E o próprio Gabigol falou para dar uma segurada nas expectativas em relação ao Neymar, né? Falou, não vejo como salvador da pátria. Então, calma. Dá para apostar tudo no Neymar? O que dá para pensar que o Neymar pode fazer num primeiro jogo de temporada, PVC? Jogar. Primeiro joga, primeiro campo, entra em campo. Depois a gente vê o que acontece. Cara, eu montei um time para contar com o time que eu montei. É basicamente isso, eu tenho que ganhar o próximo jogo. E depois ganhar o próximo jogo. E para ganhar o próximo jogo e o próximo jogo, preciso dos jogadores que eu contratei. E com Neymar, Gabigol e Rony, dá bom esse trio? Dá, Gabriel? Acho que o Rony ele tem que ir com mais calma também, tá? Muito empolgado nos jogos que ele atuou ali, mas acho que é um trio que pode dar uma liga no Santos, porque foram contratados assim,
é um trio que não é barato para o Santos também. Então eles têm que jogar, como falou o PVC. Joga bem, joga mal, vira uma outra coisa. Tem que jogar, porque eles são pagos para estarem em campo quando o Santos mais precisa. Acho que o Neymar impacta muito tecnicamente, mas ele tem que estar apto, não dá para forçar a barra. Não é também final de Copa do Mundo, como falou o Gabigol. Pode ser esse clima para tentar incendiar a partida, mas ele não pode usar o Neymar, joga aí o jogo completo e fica fora mais um mês depois. Calma, muita calma nessa hora também. Gente, rodada decisiva nesse fim de semana, hein? Em todos os campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, com esse calendário novo, muito grande, passando aperto, né? Então, na segunda, a gente vai ter... Vamos saber aí o que aconteceu com o Traga sua tinta. Não, mas os grandes todos não, né? Mas muitos passando aperto aí nesse início de ano com esse calendário. Vamos ver quem tem doido. mais tinta. É isso, hein? Sextou, agora sim. Agora a gente pode trocar o café pela cerveja, né? Não!